Capítulo 2. A Primavera Árabe. Revoluções coloridas e a queda das potências regionais. Introdução. Um novo ciclo de revoltas. A partir de 2010, o mundo árabe foi sacudido por uma onda de protestos populares, que ficou conhecida como Primavera Árabe. Os levantes começaram na Tunísia, e rapidamente se espalharam pelo Egito, Líbia, Síria, Bahrein, Iêmen e outros países do norte da África e Oriente Médio. Os manifestantes exigiam liberdade, justiça social e o fim de regimes autoritários, que, em muitos casos, estavam no poder há décadas. Embora apresentados pela mídia ocidental como movimentos espontâneos e democráticos, muitos estudiosos e analistas geopolíticos argumentam que a Primavera Árabe foi, em parte, instrumentalizada por potências externas, especialmente os Estados Unidos, para acelerar o processo de mudança de regime em países estratégicos, as chamadas Revoluções Coloridas, que já haviam ocorrido em países do leste europeu e da Ásia Central, serviram como modelo para fomentar a insatisfação popular e direcionar os levantes para objetivos geopolíticos específicos. Tunísia e Egito, o início simbólico. Na Tunísia, a imolação de Mohamed Bouazizi, um vendedor ambulante humilhado por autoridades locais, desencadeou uma onda de protestos que derrubou o presidente Zine El Abidine Ben Ali no poder desde 1987. A Tunísia deu início ao efeito dominó que logo alcançaria o Egito. No Egito, milhões foram às ruas, exigindo a saída de Hosni Mubarak, ditador que governava o país desde 1981. Após 18 dias de protestos, Mubarak renunciou, e o país entrou num processo caótico de transição política. O breve governo da Irmandade Muçulmana, eleito democraticamente, foi posteriormente derrubado por um golpe militar, apoiado por setores do Ocidente e monarquias do Golfo. Embora essas revoltas tenham começado com pautas legítimas, a ausência de organização e liderança clara abriu espaço para a manipulação de interesses externos e para a ascensão de forças políticas, que pouco tinham a ver com os ideais originais dos protestos. Líbia. A destruição de um Estado soberano, a Líbia de Muammar Gaddafi, foi um dos casos mais dramáticos. Após liderar o país por mais de 40 anos e manter relativa estabilidade regional, Gaddafi foi alvo de uma intervenção militar liderada pela OTAN, sob a justificativa de proteger-se. A realidade por trás da intervenção era a derrubada de um governo que havia abandonado seu programa nuclear e buscava uma política de independência em relação ao Ocidente. A guerra civil que se seguiu resultou no brutal assassinato do Gaddafi em 2011 e na completa fragmentação do Estado líbio. Hoje, a Líbia é um território dividido entre milícias, senhores da guerra e governos rivais, sem qualquer perspectiva de unificação ou estabilidade. A lição é clara. Abrir mão da dissuasão nuclear e confiar em garantias ocidentais pode ser fatal. Gaddafi acreditou que a normalização com o Ocidente garantiria sua permanência no poder. Estava profundamente enganado. Síria, a resistência e a guerra por procuração. A Síria tornou-se o principal campo de batalha da geopolítica internacional. Na década de 2010, o governo de Bashar al-Assad enfrentou uma revolta armada que rapidamente foi infiltrada por grupos jihadistas, mercenários e interesses estrangeiros. Potências ocidentais e regionais, como Estados Unidos da América, Reino Unido, França, Turquia, Arábia Saudita e Catar, apoiaram diversos grupos insurgentes, enquanto o governo sírio foi respaldado por Rússia, Irã e o Hezbollah libanês. Com o tempo, o conflito assumiu contornos de guerra por procuração. O Estado Islâmico ISIS, que surgiu do caos do Iraque e da Síria, tornou-se um ator dominante, promovendo uma onda de terror que serviu de pretexto para novas intervenções ocidentais. Apesar das previsões ocidentais de que Assad cairia rapidamente, o apoio russo, especialmente após 2015, menos foi decisivo para a resistência do regime sírio. A guerra, no entanto, deixou centenas de milhares de mortos, milhões de refugiados e um país devastado. Líbano, Iêmen e Bahrein, silêncio seletivo e alianças pragmáticas. O Líbano também foi impactado. A guerra na Síria e o enfraquecimento da infraestrutura estatal libanesa contribuíram para a instabilidade crônica. Ataques israelenses frequentes ao Hezbollah aliado do Arei agravaram a crise. O sistema político libanês, dividido sectariamente, mostra-se incapaz de garantir governabilidade no Iêmen. A Primavera Árabe levou à queda do presidente Ali Abdallah Saleh, mas o país mergulhou numa guerra civil entre os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã
e a coalizão liderada pela Arábia Saudita, com apoio logístico e armamentista dos Estados Unidos da América. Os sauditas bombardearam o país por anos, resultando em uma das maiores crises humanitárias da atualidade no Bahrein. Protestos da maioria xiita contra a monarquia sunita foram brutalmente reprimidos com a ajuda das forças da Arábia Saudita e apoio tácito do Ocidente. O silêncio da mídia internacional expôs o duplo padrão, enquanto regimes aliados eram poupados. Adversários geopolíticos eram demonizados. A engenharia da instabilidade, analisando o conjunto de eventos, percebe-se um padrão onde havia governos que buscavam certa autonomia em relação à política externa americana, menos como Líbia, Síria e Irã, menos a Primavera Árabe, serviu de catalisador para sua desestabilização, onde estavam aliados estratégicos, menos como a Arábia Saudita. Bahrein e Jordânia, menos, houve contenção, repressão e silêncio midiático. Esses eventos sugerem que as revoltas populares foram, em muitos casos, transformadas em ferramentas de geopolítica. O modelo de destruição criativa testado no Iraque foi aplicado em larga escala na região. Estados-nação foram desmantelados, sociedades divididas e conflitos sectários incentivados, enfraquecendo qualquer possibilidade de resistência coesa ao poder ocidental. Conclusão. A Primavera Árabe, longe de ter sido uma simples manifestação de desejos democráticos, revelou-se um processo altamente ambíguo. Enquanto muitos cidadãos buscavam liberdade e dignidade, interesses maiores estavam em jogo. A manipulação externa transformou revoltas legítimas em guerras civis, destruiu estados e consolidou a presença militar e política do Ocidente em pontos-chave do mundo árabe. O colapso da Líbia, a destruição da Síria e o caos no Iêmen não foram falhas da política internacional, mas sim, segundo muitos analistas, partes de uma estratégia para fragmentar resistências e redesenhar o tabuleiro geopolítico do Oriente Médio. Próximo capítulo abordará o papel do Irã nesse cenário e como ele se tornou o alvo final do plano iniciado após o 11 de setembro. Veremos por que o Irã ainda resiste, quais seus aliados estratégicos e até que ponto sua ausência de armamento nuclear pode colocá-lo em risco de sofrer o mesmo destino de seus vizinhos. Continue acompanhando esta série para entender os bastidores do mundo que nos é apresentado.